Muitas pessoas pediram em fazer esse vídeo. Olha, é muito interessante você aprender, porque às vezes você fica enganado dentro desses tempos religiosos e não sabe. Então vamos lá. Vou explicar a vocês. As pessoas estavam dizendo para mim: irmão Vicente, quem que era a serpente que falou com Adão e Eva? Preste atenção, olha. Pega a aula que é de graça. Por isso que eu falo, ó, pega a aula, porque você não vai encontrar essas respostas dentro do tempo religioso, que ela só tem engano. Ela só vai enganar você. Mas aqui você vai ver agora, presta atenção. Moisés, quando eu relato o princípio, presta atenção. O Oriente Médio, gente, já estava bem populoso. Então Moisés, ele viu o relato, porque Moisés não estava no Jardim do Éden, certo? Certo. Então por isso você tem que ter juízo, tem que pensar. Então vamos lá. Quando Moisés escreveu Gênesis, ele colocou assim, ó, no princípio. Qual o princípio? Da história dele. Aí ele veio contando sobre Eva, sobre Adão e Eva, né? Então presta atenção. Então, quem que era a serpente que falou com Adão e falou com Eva? Então vamos lá. Pega a aula que é de graça. A serpente era homens maus. Então, no jardim do Éden, já existia homens maus, os líderes religiosos daquela época, os judeus maus. Por isso que Moisés relatou a serpente. Por quê? Porque era muito homem, muito mau, muitas pessoas maus. Preste atenção. Você já viu cobra falar hoje? Se cobra falou lá, naquela antiguidade, há 2.000 anos atrás, ou 300 mil, ou 400 mil anos, não importa. Se a cobra falou lá no Jardim do Éden, ela tem que falar aqui também. Tá entendendo? Então Moisés era um mentiroso. Quando o próprio Jesus chegou na terra, em João 8,44, falou assim, ó, ele é mentiroso e nunca firma na verdade, era Moisés. Então, por que você acredita em Moisés? Por que esses líderes religiosos gostam de Moisés? Porque quem fez congregação foi Moisés. Moisés fez tudo ao contrário de Deus. Moisés era o opositor, ele era o diabo. Por isso que Deus deu a tábua da lei para o diabo. Por quê? Porque Deus já sabia que ele não ia cumprir. Mas a história serve para você hoje. O diabo, ele não vai cumprir as leis de Deus. A primeira coisa que Moisés fez, deu um sinal. Preste atenção para você aprender. Que isso não é fácil, não. Você não dentro dos tempos religiosos, você não vai entender isso aí, não. Que eles manipulam. Quando Moisés recebeu a tábua da lei, o que Moisés fez a primeira tábua da lei? Ele quebrou. Deu aquela raivinha nele, né? Que o religioso ele é raivoso. Quebrou as tábuas da lei. Olha o sinal, que ele ia quebrar a lei. Deus vai e escreve a lei de novo. Foi ou não foi? O que ele fez com a lei? Adulterou. Então, o Moisés era tão mentiroso, tão falso, que ele puxou a sardinha para o lado dele. Você pode ver que ele disse que o pecado entrou por Adão. Ele é tão mentiroso que ele não chama para si. O pecado entrou por ele e ele botou culpa em quem? Em Adão. Então ele é mentiroso. Ele nunca firmou na verdade. É isso que Jesus vem falando. Jesus falou bem claro. Você senta nas cadeiras de Moisés e não tem coragem de mover o dedo. Ele está falando de quê? Dos tempos religiosos. Você senta na cadeira de Moisés, escraviza o povo. É domingo no culto, é levar dízimo, vai levar oferta. Tá entendendo? É isso que a história relata. Então, quem matou Jesus foi o próprio Moisés, porque ele fez adulterou 613 mandamentos. E os 613 mandamentos que Moisés fez, Jesus tinha que cumprir eles. Batido nas águas. Tem nos 10 mandamentos de Deus batido nas águas? Não tem. Tem fazer congregação? Não tem. Quem fez essas coisas? Moisés. Batizar nas águas. Quem fez isso? Moisés. Então tudo que nós fazemos é Moisés que faz nos tempos religiosos. Páscoa. Na verdade, nem Moisés mandou tomar Páscoa. Porque Páscoa, os gentios não podiam fazer os rituais. O que você vê nos tempos religiosos aqui no Brasil? Fazendo ceia. Onde tem isso na Bíblia, Santa Ceia? Tá vendo? Os Moisés está aí. É os líderes religiosos. Então isso que você tem que aprender. As pessoas vão no templo, eles fazem a mente das pessoas. O que acontece com as pessoas? As pessoas nunca chegam ao transitório. Nunca chegam à liberdade que Deus deu. Fica